Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa e abençoe toda a sua família nessa manhã. E desde já eu já quero te convidar para a gente compartilhar uma palavra de Deus aqui. Se você tiver uma Bíblia aí, abra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. É uma palavra bem conhecida, mas cada manhã a palavra de Deus se renova na minha vida e na tua vida, amém? Vou ser rápido para a gente não ficar estendendo muito o vídeo. Porque para Deus falar com você, só basta somente ele falava uma palavra que você vai entender tudo que Deus quer falar para você, para que você saia desse vídeo fortalecido, crendo e glorificando o nome de nosso Deus, amém? Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, no versículo 1 diz assim, ó, Pedro e João subia junto ao templo, à hora da oração a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha-se à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu-lhes que lhe desse uma esmola. Glória a Deus. Você vê aqui que a palavra de Deus está dizendo aqui, né, irmão, sobre um homem que era todo dia colocado. Todo dia o pessoal trazia ele de casa, né? Você vê isso por aí pela rua também, pessoas trazendo gente, às vezes numa cadeira de roda, dali tira da cadeira de roda, bota no chão ali, para a pessoa ficar pedindo esmola ali, para as pessoas que passam ali, né? E aparentemente, para aquela pessoa ali, não tem jeito mais para a vida dela, não tem jeito mais para ela sair daquela situação que ela caiu. Mas esse jovem, a palavra de Deus está dizendo aqui que era desde o tempo, desde o ventre da mãe dele, já nasceu aleijado. E era trazido todo dia ali para pedir esmola. Só que ele não sabia de uma coisa, que Deus preparou um dia certo, tá entendendo, para dar a vitória para ele, para fazer ele andar de novo. Ele nunca teve esse direito de andar. Ele não ficou aleijado porque ele teve um acidente, nem nada não. Desde o ventre da mãe dele ele já era aleijado, já nasceu aleijado. Você vê que situação difícil para uma pessoa vir para esse mundo já com as pernas sem poder andar, sem poder ir para canto nenhum, sem poder correr, sem poder fazer nada. Então, Deus preparou o dia para dar a vitória desse jovem, como ele prepara hoje esse dia também para te abençoar, para fazer você entender que o que você está vivendo não é impossível. Pode ser difícil para você, mas para Deus não tem nada difícil nem impossível. Deus preparou o dia da tua bênção, o dia de te abençoar, o dia de te exaltar aqui nessa terra. Então você tem que confiar em Deus. Tem que crer na palavra que Deus fala para você. Esse homem aqui nem crente não era, mas ele estava ali, mas Deus tinha preparado uma surpresa para ele. E no dia que Pedro e João ia subindo ali para o templo para orar, na hora nona, não sei se essa hora nona, se era 9 horas do dia, se era 10 horas, mas a palavra chama hora nona, né, do dia. Eu creio que seja entre 9 e 10 horas do dia, 11 horas, essas horas aí Pedro ia orar. Né? Por que eu falo essas horas assim? Porque quando Pedro, naquela vez que Cornélio mandou os varões dele e chama Pedro para orar por ele, que o anjo tinha mandado o Cornélio enviar os homens lá para chamar Pedro lá na casa de Simão, na beira do mar, a palavra de Deus disse que Pedro tinha saído e foi para o terraço orar. E essa hora era a hora quase do almoço de Pedro, tá entendendo? Que Pedro quis ter fome, teve fome naquela hora e desejou comer. Então já era uma hora já avançada que ele estava ali. Então a palavra de Deus disse que na hora nona Pedro ia subindo aí mais João, mesmo Pedro ia subindo. E ele vendo Pedro e João já se preparou para pedir uma esmola, que ele não deixava ninguém passar sem pedir uma esmola. Passar 100, 30, 40 pessoas ali, ele pedia para todos eles, porque ele esperava receber um pouquinho de cada um, para quando ele saísse dali de casa, saísse com um trocadinho bom, levar para casa, eu creio que para ajudar o pai, a mãe, comprar comida, comprar roupa, comprar as coisas que precisava dentro de casa. Mas só que nesse dia ele encontrou-se com um homem que não tinha dinheiro, que não tinha ouro com ele, não tinha prata, não ia levando nada no bolso. Por isso que é importante a gente ter Deus na nossa vida, irmão. Porque a gente pode não ter nada, mas quem tem Deus, a palavra de Deus diz que tem tudo. Né? Quem está com Deus, quem tem Jesus dentro do coração, tem tudo. Então Pedro e João iam subindo ali,
E quando ele viu Pedro, que pediu uma esmola para ele, para Pedro e para João, ele disse, eu não tenho nada, tá entendendo? A palavra de Deus está dizendo aqui, Pedro disse para ele, somente assim, eu não tenho nada. Eu não tenho prata, não tenho ouro, não tenho nada para te dar. Mas em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda, tá entendendo? Ele também não duvidou, ele já deu um salto. A palavra de Deus diz que ele deu um salto, Pedro segurou na mão dele, tá entendendo? E ele se firmou em cima dos seus tornozelos e começou a pular, começou a andar, glorificar a Deus, se alegrar na presença de Deus, porque Deus fez um milagre na vida dele. Porque naquele dia, a partir daquele dia, aquele homem não ia precisar mais pedir nada para ninguém, ele mesmo ia trabalhar com a mão dele, ir para onde ele quiser, não precisava ninguém trazer ele mais para a porta do templo. Ele vinha para o templo, mas em outras condições agora, para adorar e louvar a Deus. Ele saía de casa agora, não era mais para pedir esmola, era para orar e glorificar a Deus no templo. Como a palavra de Deus diz aqui no verso 4, e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, glória a Deus, levanta-te e anda, tá entendendo? Então, Pedro determinou a bênção daquele homem ali, disse, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E a palavra de Deus diz assim que, e tomando-os pelas mãos direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Agora, o mais importante é isso aqui, ó. Quando ele se firmou nos pés dele, quando ele viu que estava curado, que ele já estava, tá entendendo, andando, saltando, louvando a Deus, glorificando, a palavra de Deus diz que ele fez isso aqui, ó. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus, tá entendendo? Veja as três coisas que esse jovem fez. Ele podia sair dali já quando ele começou a andar e já sair, correr para a casa da mãe dele, dizer, mostrar o que Deus tinha feito na vida dele. Mas a primeira atitude dele não foi essa, foi entrar no templo, mostrar para todo mundo naquele tempo ali que o Deus que eles iam adorar ali era um Deus vivo, era um Deus verdadeiro, era o Deus que realizava o milagre. Ele podia sair dali e correr para a porta do boteco, ir para os amigos dele que vizinho mostraram ali, correu e entrou no templo, saltando, louvando a Deus, está entendendo? Glorificando o nome de Deus, agradecendo pela bênção que ele recebeu. Então é isso que a gente tem que fazer, irmão, é agradecer todos os dias pela vitória, pela bênção, pela paz, pelo dia de vida que Deus nos concedeu, tá entendendo? A gente tem que estar sempre louvando, saltando de alegria, não ficar triste, porque está enfrentando uma crise, está enfrentando um problema, por causa disso, por causa daquilo. Não, a palavra de Deus diz que a gente tem que todo dia andar, saltar e louvar o nome do nosso Deus pela bênção, pela vitória, pela salvação e a libertação que Ele já fez na minha vida e na tua vida. Porque todas as outras coisas, irmão, a palavra de Deus diz, buscar em primeiro lugar o reino do céu e sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você busca a Deus, quando você dá ouvido à palavra de Deus, quando você ora a Deus, Deus vai acrescentando na tua vida bênção, vai acrescentando aquilo que você necessita, está dando dinheiro para você fazer sua casa, montar sua empresa, criar seu comércio. Deus vai te dando saúde, vai te dando livramento, vai livrando tua família, vai curando um, vai salvando o outro, tá, porque você está orando, buscando, saltando e louvando a Deus todos os dias na presença de Deus. Não que você vai andar pelo meio da rua saltando, mas você vai todo dia levantar a mão para o céu e dizer obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia, por essa bênção, por essa noite de sono que eu dormi e me acordei aqui para glorificar o teu nome. Todo dia tem que agradecer, irmão, porque Deus Ele gosta daqueles que são gratos, daqueles que agradecem a Ele, amém? Então, nessa manhã, essa palavra que eu te passei para você aqui através do Espírito Santo de Deus, receba com alegria no seu coração, no meio da sua casa, da sua família. Ensine essa palavra para os outros. Diga, irmão, não murmure, tá entendendo? Não xingue ninguém. Só agradeça a Deus, só louve, porque Deus Ele tem muitas bênçãos, irmão, preparadas para entregar para você, para sua família. E nessa manhã a gente vai orar para Deus confirmar essa vitória na minha vida e na tua vida, amém? Então levanta as mãos comigo aqui, vamos fazer uma oração. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida desse irmão.
Toma a vida desse irmão, meu Pai, dessa mulher, desse homem que parou para escutar essa palavra, meu Deus. Abençoa ele, Pai. Livra ele, meu Deus, daquela escravidão, daquela luta, daquela prova que ele está passando. Salva aquele da família dele, Pai, que está viciado, meu Deus, que está preso nos vícios, na prostituição. Meu Deus, em nome de Jesus, salva o marido dessa mulher, meu Pai. Salva a filha, salva o filho. Salva essa mulher, meu Pai, que é viciada, meu Deus. Que bebe, que fuma, que faz tudo, meu Deus, errado, Pai. E não tem força para se libertar. Salva essa pessoa, meu Deus. Dá livramento a ela, em nome de Jesus Cristo, nessa manhã, meu Pai. Que ele saia desse vídeo liberto, abençoado. Abençoe a empresa dele, Pai, o comércio dela. Abençoe, meu Deus, o trabalho que ele faz com as suas mãos, meu Deus, para trazer o pão, Senhor. Abençoe esse dia de domingo na vida deles. Seja com ele quando ele for sair para passear com a família, Pai, para andar. Que o Senhor já desde já prepare, meu Deus, uma próxima semana abençoada na paz do teu santo Filho Jesus Cristo para essa família, para esse homem, para essa mulher, meu Pai. É o que eu te peço, meu Deus, nessa manhã, desde já, e agradeço pela bênção e a vitória na vida do meu irmão, da minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém.